Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aí esperar o pessoal entrando. Pessoal, então hoje, eh, desde a Eldorado, né, estamos começando aí uma sessão de entrevistas, né, de trazer pessoas que possam contribuir, né, nesse ambiente, esse universo do branding, da marca, tanto no ambiente da identidade, né, ambiente de construção daquele interno, né, tanto quanto, na questão de imagem, né, de transmitir isso, de expressar, né, a identidade das empresas dentro do mercado. Então, é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos também. E bom, vamos aí vendo como que vai acontecendo, né, como que é a adesão do pessoal bom, toda, sugestão é bem-vinda, né, para poder, ir melhorando cada vez mais aí a nossa experiência, né. Então vamos deixar aí o povo começar a entrar, aí já temos até o pessoal da Argentina aí, isso aí, vamos esperar um pouco, e daí a gente já convida a nosso convidado especial, né. Hoje nós vamos conversar aí com o Mozato, e aí a gente começa a falar sobre o nosso assunto, né, propósito. Aí, sejam bem-vindos. Então, gente, é isso aí, vamos, trazendo, né, com o passar do tempo, os assuntos que vocês acham interessante, que vocês queiram, né, falar sobre essa questão do branding, saber o que que é essa parte de identidade, essa parte intangível da empresa, ao mesmo tempo, né, falar também das expressões, né, dessa marca, de como que a gente constrói a imagem, né, da marca, no mercado, e é isso, né, que a gente precisa trazer, né, tanto para um universo como para o outro, a gente precisa estar sempre, apresentando conteúdo em relação a isso, para que a gente possa começar a entender talvez mais como que o branding se comporta, como que o branding, né, pode ajudar as empresas, né, não só as grandes empresas, mas todas as empresas, a construir, né, ou impactar positivamente o mercado, né, isso é o que a gente espera de nosso bate-papo hoje. Daí vamos ver, como que, eh, se comporta e como que vocês, eh, também contribuem, né, para que isso aqui fique melhor, né, para que com novas ideias, com novas, apresentações, novas pessoas, novos convidados. Então vamos dessa maneira, ajudando, né, o empresário aí, o empreendedor a trazer, novos materiais. Vamos esperar ali o povo ir entrando, o Mozato também. Assim que o Mozato entrar aí já manda o convite para poder participar. Mozato, mandar uma mensagem aqui. Aí, ó, chama ele aqui.
E daí a gente vai começando, aí o pessoal vai entrando e já vamos começando a falar do nosso tema, né, do nosso assunto de hoje. O pessoal tá tímido hoje, vamos ter que deixar essa live gravada mesmo, né, pra poder aproveitar. Mas é assim mesmo, né, gente? É assim mesmo. Vamos esperar o Mozart entrar, daí eu já convido ele, a gente começa, né, daí o povo vai entrando, né, para compartilhar o conteúdo. Aí, se vocês quiserem também clicar ali no aviãozinho, manda para alguém que tem interesse de assistir, né, a live de hoje. Tá aparecendo para você aí, moçada? Vamos ver o que tá acontecendo. Aí, ó, agora você tá aí. Me manda aí o convite, moçada. Daí já fazemos você entrar no meio da jogada, vamos conversando, daí o povo vai entrando junto. Daí nós vamos fazendo uma. Aí, vamos ver. Foi. Boa noite. Boa noite, moçada. Tava enrolado aqui, tava perdido. Cara, ô louco, daí você que é o cara das lives, você não ia me deixar na mão, né? Não, mas a tecnologia segue sendo um problema para mim. Eu sou Ah. hiper analógico e muito humano. Então tá certo, mas é isso aí, né? Um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Eu acho que o mais importante é mesmo eh, valorizar, né, o fator humano, né, tanto nas empresas, né, como na vida pessoal. E é um pouco disso que nós vamos conversar. Eu já falo para você, o povo tá tímido, tá difícil, né? Mesmo? O povo, estamos esperando aí o povo entrar. Mas o bom é que isso aqui fica gravado, né? Então daí a gente pode compartilhar futuramente. Isso, muita gente me perguntou, eu prometi que eu vou avisar nos stories depois. Eles queriam saber se vai ficar gravado e onde, se vai estar no YouTube, se vai estar no IGTV. Vamos colocar no IGTV, no YouTube eu acredito que também. E daí qualquer coisa eu mando o link para você, daí você distribui para tua turma também. Legal. Mas sim, né, é desse jeito mesmo, né? E eu estava comentando que agora a gente tem que começar a construir, né, toda essa audiência, todo esse povo aí que vai começar a gostar desse tema, né? O branding em si, e eu comentava no início, a gente trabalha tanto a parte de identidade, né, aquilo mais intangível, aquilo que é próprio da empresa e é trabalhado internamente, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar as expressões, né, a construção da imagem, aquilo que a gente transmite e é interpretado pelos públicos, né? Então, é nesse universo do branding, nós temos vários assuntos. Um deles, né, é o que nós vamos tratar hoje, que é a questão de propósito, e como isso, né, vai afetando positivamente ou não, né, ou como que isso ajuda ou não o negócio, e assim a gente pode ir construindo, de certa maneira, a nossa marca, né? E nossa marca, quando eu falo marca, às vezes é bom até aclarar aqui que marca é a construção daquela ideia ou daquela imagem na cabeça das pessoas, né? Marca não é apenas a logo é uma expressão dessa identidade, e é isso, né, que a gente acaba construindo com o branding, e são esses os benefícios, né, que a gente vai ter. Mas vamos lá, moçato. Vamos ali, o povo está entrando. Enquanto vai entrando, a gente vai conversando. Mas para iniciar mesmo, para que ó, aí ó, o povo já tá mais animado aí. Mozato, antes de mais nada, o que é a Mozato, né, consultoria? O que ela faz, né? Conta pra gente o que você faz no teu dia a dia aí. Bom, Agostinho, primeiramente quero agradecer aí pelo convite, uma alegria estar participando aí desse bate-papo antigo. Também conhecer um pouco mais o trabalho que eu já conheço um pouquinho
né, que você já me contou, que você faz com a Eldorado. E muito obrigado e poder compartilhar isso com o seu público também. Eu sou o Lovato, eu tenho uma empresa de consultoria em desenvolvimento humano, trabalho basicamente com o elemento humano nas organizações, desde do coach executivo, da formação do gestor, né, do CEO, das equipes de liderança, os seus braços direito, esquerdo, até o chão de fábrica, ou seja, todo o elemento humano, né, a gente trabalhando sempre pelos níveis, né, e também aquela parte da estrutura da organização que está relacionada ao ser humano. Quer dizer, para que o ser humano se desenvolva bem, ele tem que ter uma estrutura que permita isso. Então, falando de um velho conhecido, né, alemão, Kenten, ele fala, né, do homem novo na nova comunidade. Então, é para desenvolver um novo tipo de ser no mundo, nós, e na sociedade, nós precisamos que esse ser não nasce assim por geração espontânea. Ele tem um entorno, o ambiente. E a empresa é onde ele passa 8 horas, um terço do dia dele. Pegar as Bastante tempo, bastante, dividir bastante tempo. de 8, um terço ele passa na empresa. Então é importante, né? É trabalhar, desenvolver o ser humano e ajudar a empresa a desenvolver a estrutura organizacional para que ela possibilite esse crescimento do ser humano, né? E Legal. assim cresçam os eixos, organização e indivíduo. Então, É isso mesmo, né? é o meu trabalho. Legal, Mozato. Isso é umas coisas interessantes quando a gente fala em marcas, em negócios, né? Que muitas vezes fica desassociada essa imagem, né? Parece como que digamos, a marca ou o negócio é algo diferente às pessoas. E, na verdade, tanto as empresas, os fornecedores, os clientes, todos são pessoas, né? E por isso um pouco a relevância disso que a gente vai conversar hoje. E justamente, nossa, mas um consultor de desenvolvimento humano vai falar, né, junto com alguém do branding, e tem tudo a ver, né? Às vezes justamente é a própria percepção coletiva que acaba distanciando essas duas disciplinas, mas quando a gente fala de construção de marca, inicialmente toda mudança é voltada à parte interna, à nossa parte de identidade. Então, se a gente não fala das pessoas, que são a equipe que fazem a marca acontecer, né, a gente já estaria negligenciando um pouco o assunto como um todo. Rosato, então, diga. Só um comentário. Tem um autor que eu gosto muito, o Simon Sinek. Ele é autor do Legal. livro Conhece Seu Porquê, Encontre o Seu Porquê. E numa entrevista para a revista Veja, ele falou uma coisa bem legal. Ele diz assim: 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos fornecedores são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É isso aí. Essa frase eu também gosto muito de ler ele. Agora estou em leitura do Jogo Infinito, né? Um dos livros dele também, que é muito bacana. Mas vamos lá, né? Beleza, nós vamos falar hoje de propósito, pessoas, marcas e como que esse universo se constrói. Mas vamos convencer que propósito é a palavra do momento. Virou moda, tem muita coisa ali que acabou virando até uma indústria do propósito, né? Então, se coloca o propósito como algo tão importante, tão necessário, que aquela empresa que não tem, digamos assim, não tem futuro. E aí que a gente começa a ter alguns probleminhas, né? Porque quando vira moda, parece que a palavra em si perde seu conteúdo, né? Então, esse é um pouco também um dos assuntos que eu queria falar com você, mas vamos lá. O que é o propósito no final de contas, né? O que seria esse propósito? Olha só, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias. Vários autores chamam com nomes diferentes. O Simon Sinek fala o porquê, chama de porquê. O Viktor Frankl chama de sentido. Né? É, tem um autor aqui que eu gosto muito, que eu até separei aqui para te mostrar. Cadê? Já vou encontrar aqui a, o nome do sujeito. Mas enfim, é isso. Joey Raymond. Joey Raymond chama de propósito. Daniel Goleman chama de missão. Stephen Covey
chama de sua voz inferior. Enfim, com nomes diferentes, eles estão falando de uma coisa que lá atrás, Aristóteles, quando propõe o famoso diagrama de Venn, né, que surgiu depois, ele fala, ele chama de vocação. E aí ele faz esse diagrama de Venn faz um desenho legal que para mim explica muito. Ele mostra o seguinte: seja pessoa ou seja empresa, você faz um círculo e coloca ali dentro as suas habilidades, aquilo que você tem para oferecer, o que você tem de melhor, como empresa ou como pessoa. E depois você faz uma análise das necessidades do mundo, das necessidades da sociedade, do mercado, da área em que essa empresa está inserida, né? E ele fala o seguinte: é na intersecção dos seus talentos pessoais e das necessidades do mundo que se encontra a sua vocação, o seu propósito, aquilo que dá sentido para você existir como pessoa ou como empresa. Então, eu achei que serve tanto para o indivíduo como para a empresa. O propósito, resumindo, é a cenoura amarrada na ponta da vara na frente da cabeça do cavalo, que faz ele correr o dia inteiro olhando para aquilo, perseguindo aquilo, e chega no final do dia, ele está cansado, aí ele dorme, ele acorda de manhã, abre, enxerga a cenoura, se enche de energia e corre de novo, né? Legal, legal. É isso que o move. Gostei dessa analogia ali. E mostrar também, peraí, né? Justamente como eu falei, hoje está, digamos, instaurado a necessidade de você definir teu propósito, né? E muitas pessoas que estão assistindo, pessoas que vão assistir, e pessoas, digamos, que normalmente eu atendo também nas minhas consultorias, né? Que provavelmente você também. É tanta carga e o peso, né, que está se dando a essa palavra do propósito, que acaba se tornando algo, parece inalcançável. E muitas pessoas até se perguntam: será que eu também tenho um propósito? Será que eu também consigo chegar lá, digamos, em construir esse propósito? Todo mundo tem um propósito, tanto empresa, tanto pessoas, digamos assim, consegue, né, chegar nesse ponto de construir ou de descobrir, que essa é outra pergunta que quero fazer para você. Propósito se descobre ou se constrói, né? Mas vamos primeiro aí. Todo mundo pode chegar a esse ponto ou não? Olha, Agostinho, eu vou dar uma opinião muito pessoal, tá? Eu acredito, a gente tem que tirar o propósito lá do infinito, daquela coisa inalcançável, e tem que trazer ele para uma realidade concreta. Todos nós temos um propósito. É, vamos pensar o seguinte: o grande engenheiro de produção do mundo, quando ele foi desenhar o projeto de cada objeto, de cada pessoa, de cada, né, ele, na verdade, pensou e desenhou a estrutura desse objeto muito adequada à utilidade, ao papel que esse objeto teria, né? Por isso que, como coach, eu trabalho muito em levar as pessoas a descobrirem como é que elas são, quem eles são, quais são suas características, seus talentos, porque o propósito dele tem tudo a ver com isso, como ele é. Ou seja, ele é assim, com essas habilidades, justamente para poder realizar aquilo para o qual ele existe, para o qual ele foi criado, para o qual ele foi desenvolvido. Então, todo mundo tem um propósito? Sim, porque todo mundo tem talentos, tem habilidades, entende? Sabe fazer bem uma coisa. Agora, o importante é pensar nisso, é olhar para si, descobrir quais são meus talentos, no que eu sou bom, quais são minhas habilidades e o que é que o meu entorno precisa. Precisa. Eles têm algo que eu tenho para dar, que eu tenho melhor do que você, assim como você tem algo melhor do que eu. Né? Perfeito. Então, É bem legal, bem legal. E justamente nesse ponto, né, eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho, sobre essa questão da individualidade do propósito, né, porque também, ao mesmo tempo que se colocou uma carga pesada sobre a palavra propósito, parece que o único propósito é a salvação do mundo, né, digamos assim, vamos salvar, né, o mundo, vamos, né, trazer coisas até muito grandes. E, claro, tem marcas, tem pessoas que vão de fato, né, ter esse propósito, mas também temos que enxergar
que nessas individualidades, como você falava, existem propósitos concretos diários, né, que a gente precisa também construir para talvez contribuir para esse propósito maior, né? Mas nem todo, né, propósito é salvar o mundo, né, no Claro, final das contas, né? Porque também essa é uma das coisas que se fala muito, né? sim. É muito importante eu entender que onde é que eu vou viver meu propósito? Aonde eu estou inserido. Quer dizer, eu não tenho propósito de eu viver lá na Lua, né? Então, na realidade, eu preciso olhar duas coisas bem concretas. Inclusive, eu elaborei mais ou menos um caminho no meu processo de coaching, de, de, de acompanhamento de pessoas, que é o seguinte: eu tenho 3 passos, eu realizo 3 passos. O primeiro passo é ajudar o sujeito a enxergar qual é o ponto de partida, onde é que eu estou, quem eu sou, como eu sou e onde é que eu estou, qual que é o meu contexto. Entender como é que é a minha estrutura, como é que são minhas características, como é que são minhas habilidades, tá? E como é que é o meio onde eu estou inserido. Ok. Depois, olhar para frente, né? Onde é que eu quero chegar? Entende? Então, a pergunta para eu encontrar o meu propósito, ela passa por eu encontrar esses 2 ambientes, essas 2 estruturas. Quem eu sou e o ambiente em que eu estou inserido, né? Legal. Porque o meu propósito é para ser realizado aí onde eu estou, né? Eu não vou ser abduzido, levado para um outro planeta para poder realizar meu propósito, entende? Legal, legal, legal. E justamente eu acho que nesse ponto aí vem a pergunta matadora, né? E eu quero ver justamente o que que você tem para dizer em relação a isso, né? Eu tenho também minha opinião, até porque no trabalho diário, consultoria das empresas, na maioria empreendedores individuais, médias empresas, né? Eh, Se o propósito se descobre, né, ou se constrói, né? Eu vou deixar você responder antes de eu responder, mas para você, justamente olhando nesse autoconhecimento que você está falando agora, né, de trabalhar essa identidade, qual que é a tua posição em relação a isso? A gente descobre o propósito ou constrói o propósito? Se eu falar que a gente descobre, vai ser uma coisa chata, porque é pronta. Eu vou me sentir meio que um marionete, né? Ou seja, não posso fazer nada, eu só vou descobrir e pronto. Eu vou ser muito passivo nisso. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu descubro o ponto inicial, o ponto de partida. Eu descubro, digamos, os talentos que eu tenho e as possibilidades que eu tenho, o potencial que eu tenho. Agora, é minha tarefa de vida construir em cima disso, com isso. Entende? Então, é muito importante não só eu descobrir quais são os meus talentos, as minhas habilidades e o propósito que eu tenho, mas justamente trabalhar assumir a responsabilidade de desenvolver e cultivar isso para que eu possa construir com isso, realizar uma missão, entende? Perfeito. Eu acredito que tem muitos propósitos que são descobertos, mas não são concretizados. E aí que a gente acaba perdendo o verdadeiro benefício, justamente não é apenas você dizer que tem um propósito X ou Y, se você não coloca ele em prática, né? Porque muitas empresas, de novo, pelo fato de dizer, olha, as empresas que têm propósito, elas performam melhor, é muito melhor trabalhar com elas, a equipe funciona muito melhor. O que que elas fizeram? Bom, vamos definir um propósito para nós, né? Que isso daí vai fazer com que a gente tem esses benefícios. Só que o problema ficou justamente nisso que você falou. Muitas delas declararam o propósito, mas não aplicaram o propósito nas suas decisões, né? E o propósito é uma questão de apenas que afeta o setor de marketing, de vendas, né? Ela tem que permeabilizar toda a questão da cultura. É a cultura através do propósito que acaba trazendo benefício. E eu A acho gente interessante você diga. Não, lamentavelmente, muitas empresas deixam o propósito no quadro bonito na parede ou na pintura na recepção, né? Mas você chegar a descobrir e elaborar um propósito é rápido. Em um dia, uma semana com os dedos você faz. Agora, o mais difícil é fazer a assimilação dele, a assimilação vital.
por parte de todas as pessoas da empresa. Aí que vai cumprir, aí o propósito vai cumprir o seu propósito. Para que serve um propósito? É justamente isso. E eu achei interessante esses dias, justamente até sabendo de nossa conversa, estava procurando algumas informações e lançamento agora há pouco tempo, a Deloitte, né, ela como uma empresa de pesquisa e tal, ela lançou o paper, né, de tendência do marketing 2020 e uma das 7 tendências, eles colocam 7 tendências, uma delas, e a primeira, para ser mais exato, é empresas voltadas ou direcionadas através do propósito. Digamos assim, uma das tendências das empresas em busca do propósito. Por isso que eu digo, existe sim uma indústria do propósito na qual ele acaba sendo um pouco não fértil, digamos, né? Porque ele é construído, mas não é vivenciado. Agora, que realmente existe o benefício de você ter um propósito, seja na tua vida pessoal ou seja na empresa, isso a gente concorda, né? E realmente vê que tem muito a ser trabalhado e tem que ser realmente trabalhado o propósito, né? É, a gente só tem que ter o cuidado, eu entendi que o que você está dizendo tem a ver com aquela cultura utilitarista. A gente só tem que ter o cuidado de que o propósito ele não pode ficar só como uma coisa etérea, abstrata, mas também não pode vir para o outro extremo e tornar-se só uma coisa utilitária. Eu vou usar ele para ter lucro. Na verdade, Totalmente. o propósito ele deve levar o indivíduo que está na empresa. O propósito da empresa tem que, em algum ponto, tocar, estar alinhado com o seu propósito pessoal. Eu tenho que me ver parte da missão dessa empresa. Faz sentido para mim estar aqui, né? Ou seja, o que me move pessoalmente, em algum ponto toca o que move essa empresa. Então eu sei por que eu estou aqui. Então é algo mais transcendente. E a empresa vê, além do objetivo dela de funcionar, gerar emprego e dar lucro, ela vê o propósito de cumprir uma missão social, algo para o mundo, né? Algo transcendente. Então, nós não podemos perder essa dimensão só, onde a empresa transcende e o indivíduo transcende, né? É, realmente, e na questão de propósito, né, e eu acho que até numa das definições que eu gosto muito é justamente para resumir o que é o propósito, de fato é qual que é o impacto positivo que você quer ter no mundo, quando a gente fala mundo, o mundo da pessoa, o mundo da empresa, o ambiente onde ele está, justamente como você falou, propósito não é para ser aplicado em outro universo, é para ser aplicado na vida diária, né? Na vida diária da empresa ou na vida diária das pessoas. Então, o propósito tem que estar vinculado a isso. É quase que uma retroalimentação desse contexto ou dessa ecossistema que a gente faz parte, seja empresa ou seja pessoa, e qual que é o impacto positivo que você, através do teu propósito individual, vai agregar, né, a esse todo, né? Porque, de fato, se a gente vê que um propósito está vinculado às características individuais de cada pessoa, de cada empresa, já nos faz diferentes, né? Se provavelmente aquele propósito não descoberto, construído, não é aplicado, talvez não tenha outros para fazer aquele aporte, aquela contribuição para esse todo, né? Eu acho que também tem que ter essa visão, né, de que a gente faz parte de um todo e é preciso que nós apliquemos nossa missão, né, nosso propósito, para contribuir de maneira única, né, nesse total, nesse ecossistema que todos vivemos, né? Sabe, Luxin, eu gosto muito de um conceito que vem da psicologia, que é sobre a lucidez. Então, muitos psicólogos ficam medindo no mundo, aí no planeta, o nível de lucidez das pessoas da humanidade. E um conceito bem simples que eu ouvi uma vez de um psicoterapeuta, de um psicanalista, sobre lucidez, um conceito muito simples era o seguinte: lucidez é a capacidade de cuidar de si e cuidar do outro, cuidar de você e cuidar do mundo, de você se realizar e buscar servir, de buscar o seu bem-estar e se preocupar com o bem-estar do outro. Então, a lucidez, ela localiza muito bem, ela te dá essa capacidade de enxergar o eu,
e buscar a sua realização pessoal e enxergar o outro e buscar o servir, né? Então, infelizmente, o nível de lucidez do planeta é baixíssimo. Segundo os últimos estudos da OMS aí, tá na casa dos 5%. Precisamos trabalhar mais aí, Mozart. 5%. Pois é, precisamos trabalhar mais. Mas eu acho bem interessante isso, porque quando a gente fala em propósito, a gente tem que pensar nisso. Ele tem uma dimensão pessoal e uma dimensão comunitária. Legal. Ele tem a dimensão de me realizar pessoalmente, mas não pode ser essa coisa só egoísta, que eu só penso na minha realização pessoal. Ele tem que, com a mesma intensidade, também se preocupar com o servir ao outro. O meu propósito tem que fazer algum benefício para a humanidade, tem que tornar o mundo melhor, tem que tornar as pessoas melhores, né? Legal. Então, eu tenho que me realizar tornando o mundo melhor. Olha que coisa bacana. Então, vem de encontro a minha realização pessoal e o serviço ao próximo. Aí eu entro naqueles 5%, torno o ser humano luz, né? E é interessante isso que você falou, e trazendo de novo, né, a questão do Simon Sinek para a conversa, nós temos o círculo dourado, né? Que na verdade são três perguntas, né, bem básicas, né, para descobrir, no final das contas, a última pergunta, a mais interna, aquela que realmente move o todo, né, na sua teoria, é o porquê. Mas nessa questão agora que você comentou, e aí eu quero trazer outra pergunta que eu acho que teria que estar junto com isso daí, não é meu, né? Isso daí também já tem outros profissionais que entendem isso daí. E de novo, tanto para as pessoas, para as empresas, não adianta ficar no porquê. Por quê? Por quê, né? Porque o porquê em si é uma motivação interna para nosso, né, para nosso desenvolvimento. Só que existe uma perguntinha a mais que nós deveríamos fazermos, né? Para realmente se tornar plenos, para se tornar lúcido, que é o para quê. Porque eu descubro o porquê, que é meu propósito, para ver por que aonde que está minha motivação, essa intrínseca, essa que está, né, dentro de mim. Mas quando eu vejo o para quê, é justamente onde você acaba atendendo aquela necessidade que às vezes, né, de novo, estamos conversando de empresa e parece que a única necessidade é uma necessidade de produto, de serviço, né? Mas existem outras necessidades, né? E quando falamos de pessoas, então, muito mais. Mas justamente eu acho que a gente não pode ficar centrado apenas no porquê, na descoberta do propósito, aquele que nos move, e justamente trazer isso que você falou agora, né? Que eu acho que é o que realmente a gente precisa, e é um pouco até o leitmotiv dessa conversa, é de poder contribuir para uma certa audiência, para uma certa grupo de pessoas, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente pode, né, pode ajudar. Então, de novo, colocar o para quê como parte dessa descoberta, né? Sim, eu gostaria de comentar isso que você falou, Agostinho. Antes de comentar, só quero mandar um abraço, uma saudação para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui. Olha, a gente já recebeu saudação. Ó, nós temos aqui uma live internacional. Tem o Fernando lá do Paraguai, tem a Dani lá da Argentina. Nós temos ali o pessoal da Lidera Ótica, lá do Rio de Janeiro, de Niterói, né? Não, tem a família lá da Argentina também, que tá acompanhando junto. Bacana. Então, Não, é isso tá legal. obrigado aos nossos amigos aí, o pessoal que vai ver Obrigado mesmo. bem. Bacana. Agostinho, isso que você comentou é extremamente importante. Quando eu estudei Viktor Frankl, né, autor aí da logoterapia, e ele traz essa questão, que ele diz o seguinte: o porquê não depende de mim. Muitos porquês da vida você não vai entender na vida, né? Então, às vezes eu fico preocupado querendo entender o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que me aconteceu isso, o porquê dessa situação, e às vezes eu não consigo encontrar um porquê. Mas eu preciso perguntar sempre o para quê disso. Qual o sentido disso, né? Porque quando eu vou responder o porquê, eu não consigo responder muitas vezes. Mas quando eu encontro a resposta do para quê, isso me dá um sentido. O para quê me projeta, porque é para o outro, para algo, para
né? Então, isso é muito importante. Não somos nós que perguntamos a vida. É a vida que nos propõe e nos pergunta. Cabe a nós responder à vida, não perguntar a ela. Então nós somos cheios de perguntar a vida, os acontecimentos. Não, ela que nos propõe, ela que nos pergunta. A E gente a nossa, responder, né? nossa reflexão é: que resposta vamos dar a ela? Que resposta de vida? Que resposta de atitude? Que resposta de ação? Né? Como eu respondo a isso? E quando eu procuro dar uma resposta a isso, eu começo a encontrar o sentido para as coisas que eu estou fazendo. Eu passo a viver uma vida com sentido, né? Perfeito. E isso faz toda a diferença. Uma vida com propósito, é uma vida com sentido. É isso aí. Legal. Eu vou só aí, então, lembrar o pessoal, quem quiser, então, fazer alguma pergunta aí, pode deixar na caixinha das perguntas, né? Aí eu tô acompanhando aí, todo mundo cumprimentando, né? Mas pode deixar as perguntas também para interagir depois e tentar responder aquilo que tem a nosso alcance. Mas beleza, né, Mozato? Até ali, estamos vendo essa construção tal. Nós temos dois universos unidos pela mesma questão que é a pessoa, né? Mas justamente você deve vivenciar isso, né? Eu acredito. Você trabalha individualmente, né? As pessoas, claro, em um projeto que abrange toda a questão institucional, mas não necessariamente você não pode garantir que a pessoa e a empresa tenham um propósito comum ou que tenham esse momento de se encontrar. E quando isso não acontece, né? Digamos, o que acontece? Porque eu imagino também, vou contratar um Mozato, vou trabalhar aqui o propósito individual dos meus funcionários e o medo do empresário colocar essa bomba na mão dele, né? O que acontece nessas horas? Olha, eu sempre apresento esse risco para o gestor, para o empresário que está me contratando, já na hora de assinar o contrato. Porque eu digo para ele o seguinte: a melhor coisa para a empresa é ter aqui gente feliz, gente que sente que aqui é o seu lugar, gente que está no lugar certo. A pessoa no lugar errado vai trabalhar infeliz, com pouca motivação, com pouca energia e sem compromisso. Então, a empresa perde com isso. E a pessoa perde com isso. Então, nós precisamos assim, veja, eu tenho que ajudar as pessoas a descobrirem se aqui é o meu lugar ou eu estou encaixado aqui. Eu estou encaixado ou eu sou daqui? Tem uma imagem que eu uso muito quando eu vou falar disso, que é uma mexerica, uma poncanzinha descascada, pequenininha, e um gomo tirado. E no lugar daquele gomo, encaixou um dente de alho. Encaixou certinho, tá? Só que não é dali. Tá encaixado, tá certinho. Mas é alho, não é poncan, não é mexeriquinha. Então o que acontece? Nas empresas a gente encontra muitas pessoas assim, estão encaixadas ali. Só que, olha, não cresceu, está estagnado, tá aquilo faz 15 anos que está ali. Não sai daquilo. Por quê? Porque ela está encaixada, mas ali não é o lugar dela. Então, quando a gente trabalha esse propósito, é ajudar a pessoa a encontrar se aqui é o meu lugar. Porque se não for o lugar dela, ela não vai se desenvolver, ela não vai florescer. Sabe quando você tem uma plantinha que, quando você comprou, não te falaram que era para pôr ela na janela, no sol e no vento, e você botou no banheiro embaixo da pia? Não vai para frente, nunca deu flor. Você fala: gente, tô aqui há anos, nunca deu flor, né? Aí quando você tira dali e bota na sacada, começa a receber sol, ela dá flor. Por que que ela nunca deu flor ali embaixo? Porque não era o lugar dela, entende? Então, Também. a gente precisa ajudar as pessoas a se encontrarem. Vai ser bom para a empresa, vai ser bom para a pessoa. A empresa vai ser mais feliz se ela tiver aqui gente que quer estar aqui, que entende que aqui é o seu lugar, que tem um propósito em estar aqui, né? E a pessoa também vai produzir melhor se ela estiver no lugar que ela entende que aquilo ali é o lugar dela, entende? É preciso ressignificar. Agostinho, você sabe qual foi? Eu sempre uso esse exemplo. Qual foi a equipe de trabalho
mais motivada que eu vi trabalhar na vida. A melhor equipe de trabalho. Olha só, trabalhavam sorrindo o tempo todo, cantando, felizes, trabalhavam fora do horário, varavam à noite, trabalhavam em fins de semana e, melhor de tudo, trabalhavam de graça. Exato. Opa, Existe. mozado. Me arruma umas equipes dessas que eu vou pôr na minha empresa que eu vou ficar milionário. É. Sabe que equipes são essas? São as equipes de voluntários. As equipes de voluntários que trabalham naquele encontro de fim de semana na igreja, naquela promoção de pizza para poder ajudar a creche não sei das quantas, naquele churrasco fogo de chão para poder ajudar o orfanato não sei das quantas. Essas pessoas têm lá um líder, que é quem transmite a ideia, contagia as pessoas com o propósito, né? Essas pessoas vão lá entusiasmadas por um propósito, e aí elas vão depois do trabalho, passa a noite picando couve, picando, lavando um negócio de porco para cozinhar, para fazer a feijoada. No sábado estão lá o dia inteiro. No domingo entregam a feijoada, passa o domingo à tarde limpando tudo, tarde da noite, cantando, feliz, tira do bolso às vezes que faltou isso, manda comprar. No dia seguinte, acorda cansada e vão trabalhar. Não ganharam nada no fim de semana. Trabalharam fora do horário. Trabalharam cantando, felizes. E não receberam salário. Mas qual foi o que preencheu? Eles começaram a semana cansados, mas felizes, preenchidos. Por quê? Porque eles fizeram um trabalho por um propósito. Um propósito que veio de encontro com a realização deles, mas um propósito de serviço que ajudou alguém, uma comunidade, uma sociedade, um mundo, né? Legal, legal. Então, Legal, e esse exemplo, o exemplo é muito legal e válido porque ele traz esse universo, do terceiro setor, né. Porque parece que justamente o benefício maior justamente da produtividade e essas questões só vem para a empresa e tal, e esse a questão do voluntariado é uma das coisas que realmente é uma motivação que não acaba mais, né, porque justamente encontra-se o propósito pessoal com o propósito do movimento, de uma instituição, e ali, tudo vai fluindo e flui muito melhor, né. E com certeza os resultados também são muito melhores, né. Então bem bacana, eu acho que essa colocação ali, no sentido de, outros benefícios que também a gente tem que começar a entender, sobre o propósito, né. sim, sim. E ver toda a força que isso tem sobre a pessoa e sobre a organização, né? Sobre a empresa. A empresa não pode ver isso só como um meio de motivar as pessoas para eles trabalharem melhor e eu ganhar mais dinheiro, né? É, então, Até porque o propósito em si, ele teria que estar, digamos, como ele tem que estar vinculado a esse impacto positivo, tem que estar acontecendo alguma coisa ali, né. sim, Ao mesmo tempo que, aí também o outro extremo, né, como que a gente tem que ter esse cuidado entre ser e parecer, né. Nunca parecer mais daquilo que nós somos, mas também a gente às vezes, acaba se boicotando, né, apenas, falando até pouco, ou se mostrando, né, pouco, e aquele impacto, né, daquele propósito de uma pessoa motivada, uma pessoa que tem boas intenções, acaba tendo pouco impacto, porque ela também é pouco vista, né, ela é pouco não se expõe muito, né. Então é sempre esse equilíbrio, trabalhar a parte interna, essa parte de identidade, trabalhar a parte da imagem, e de novo, com o benefício positivo para mim, né, por me sentir, autorrealizado, para os outros estando ao serviço, né, que conquistando, claro, os objetivos que estejam ali, previstos para isso. Mas eu acho que é bem interessante justamente esse olhar, né. Não dá para ser 100% capitalista e trabalhar isso apenas pelo dinheiro, não dá para trabalhar apenas isso como apenas uma linda descoberta, né, reflexão, tal, mas também não aplicar, né, e pensar que sempre estamos contribuindo, né. sabe, Agostinho, você viu, né, nessa nossa conversa, como existe um sujeito muito importante eh, nesse processo todo dentro da empresa. Tem um sujeito que ele é fundamental. E essa figura que eu estou falando é a figura do líder. Porque, veja bem, eu preciso ter pessoas que encarnem, que incorporem esse propósito e que sejam capazes
de contagiar a outros, de transmitir a outros, né? Sim. A la vida se enciende a la vida, né? Ninguém dá o que não tem. Então, se eu, como líder, começa pelo dono, pelo CEO, depois pelos líderes dessa empresa, diretores, se esses caras estão convencidos desse propósito, se eles estão impregnados disso, se o olho deles brilha quando eles falam disso, eles vão contagiar as pessoas e vão conseguir trazer mais aliados que juntos vão vibrar por essa causa. Legal. Mas isso não é trazer escravos, pessoas que vão trabalhar por essa causa. Não estou falando de trazer trabalhadores para essa causa, né? Mas trazer pessoas que se entusiasmam. E se eles se entusiasmam por isso, é porque tocou em algo neles. Então aí é aquela conexão do propósito da empresa com o propósito pessoal. Se o seu brilho do olho, né, me fez vibrar interiormente, brilhou meu olho, houve uma conexão dos propósitos pessoais com o da empresa. Então, caramba, faz sentido eu estar aqui nessa empresa. Eu estou no lugar certo. Eu não estou encaixado. Eu não sou alho. Eu sou mexerica também. Mexerica Né? mesmo. É É legal legal o lugar. e legal que tem isso. Na verdade, no momento que existe essa conexão, já não existe um dono de propósito. Todos somos donos desse propósito, né? Todos estamos trabalhando em sinergia para trazer isso daí. Então, eu acho que é bem interessante essa conexão, essa sinergia que precisa ter. Mozato, vai faltar muito pouco tempo para aí a gente ir fechando aí nossa live. Nosso amigo que o Instagram vai nos cortar. Mas assim, vamos lá. Tem um monte de gente ali que quer saber qual que é o propósito dela, ela quer descobrir isso. Primeira coisa que eu quero perguntar para você, existe, ou você pode passar para a gente, qual que seriam alguns passos para iniciar esse processo de imersão ou de autoconhecimento para chegar na descoberta ou na construção, né, desse propósito? Agostinho, eu faço muito isso, acompanho muito isso, tanto no âmbito pessoal, nos processos de coaching individuais, como também nos processos empresariais, na consultoria às empresas, né, que querem trabalhar o propósito. Existe metodologia. Se a pessoa tem condição de estar acompanhada para isso, eu indico que procure um coach, procure né, no caso de empresa, uma consultoria, procure alguém para poder, um mentor, para poder ajudar nesse processo, né? Mas assim, se a pessoa quer ter uma ideia individual, sozinha, como fazer, no âmbito pessoal, eu acredito que o passo é o seguinte: primeiro, olhar para mim, como é que eu sou, quem eu sou, mapear meus pontos fortes, meus pontos fracos, as habilidades que eu tenho, como é que eu sou, tá? Beleza. O que tu me faz vibrar, né? O que tu me toca, e é isso. Depois que olhou e entendeu como é que ela é, a sua estrutura, suas capacidades, depois então olha para o mundo, olha para o ambiente, olha para a área profissional, empresarial, se ainda são jovens, olha para os cursos universitários que tem, comece a ver no mundo quais são os nichos onde essas habilidades que eu tenho podem ser úteis. Porque quando eu vou pôr em prática aquilo que eu tenho, que eu sou bom, num lugar que precisa, eu me sinto realizado, né? Eu me sinto pleno, porque eu estou sendo, né, utilizado com aquilo que eu tenho de melhor. Então, a gente volta naquela estrutura do diagrama de Venn, é na intersecção dos meus talentos pessoais com as necessidades do mundo que se encontra a minha vocação, né? Então aí eu me encontro. Por isso que eu sempre, quando eu vou, às vezes, dar palestra para jovens, pré-universitários, eu sempre coloco. Eu sei que vocês estão usando vários critérios para pensar no curso, escolher o curso, ver mercado de trabalho, o que que seu pai fala, tem várias coisas, mas o critério principal é o autoconhecimento. Como é que você é, no que você é bom, que habilidades você tem, que talentos você tem. E depois olhar que curso que eu vou poder usar isso aqui.
que eu vou poder entregar isso, aquilo, oferecer isso. Aí, com certeza, eu vou me dar bem, eu vou ser um bom profissional. Vai sair naturalmente aquilo lá, né, vai fluir, né, você é claro, esse Exato, é natural. é natural, né. Legal, legal. Isso vai ser uma dica simples, né? Sim, mas muito legal. E o mais importante de tudo que eu acho, Mozato, você deve concordar comigo que é o seguinte, né? Não tem consultoria, não tem coach que funcione se não tem a vontade daquele que precisa gerar a mudança. A gente vê muito, né? Parece que vou contratar o consultor, ele vai resolver meus problemas. Na verdade, a gente vai conduzir, vai ajudar, vai fazer essa mentoria, vai tentar trazer, sim, aquelas questões que estão faltando, esse olhar que talvez de dentro a gente não tem, né, como empresário. Mas, na verdade, a gente vai construir a plataforma para você se lançar, né? Agora, se você não ligar o motor, se você não começar a colocar em prática, com certeza, né, o benefício não vem, né, não vem mesmo. Sempre quando eu vou começar um trabalho numa empresa nova assim, quando é na área empresarial, eu tenho a minha malinha, né, eu abro ela em cima da mesa e mostro pro pessoal, e tiro notebook, aquele negocinho de passar slide, Passar slide? eu tiro uma caixinha de som, tipo: "Ó pessoal, esse aqui é meu material de trabalho. Eu não tenho varinha mágica, não tenho saquinho com pó mágico, eu não tenho bola de cristal". Eu falo: "Então é o seguinte, infelizmente, o material de mágica eu não tenho. O que eu tenho aqui é material de trabalho. Nós podemos trabalhar juntos e alcançar o resultado, né. Ou mágica, eu vou dar um cartão, eu vou indicar outras pessoas para vocês, então tem alguns contatos aí de alguns esotéricos, né, Beisebol. uns". Legal. Mozato, então aí, vou deixar, vamos ver, se alguém que tem uma pergunta aí tentar responder rapidinho e tal. Se não tiver, daí nós vamos para o nosso fechamento. Aí então, quem tiver alguma pergunta pode fazer ali na caixinha das perguntas mesmo, né? Que daí fica mais fácil para a gente acompanhar. Às vezes o nosso comentário fica passando, né? Mas se não tiver, daí nós vamos para a surpresa, né, Mozato? Aí, para que justamente as pessoas que estiveram aí com a gente possam aprofundar ainda mais, né, no assunto, de uma maneira prática até, né. Então, vamos ver. Tem alguma pergunta, pessoal? Tem alguma coisa que ir? Aproveitar o profissional, né, aproveitar o especialista aí, que não é sempre que a gente tem, né. Mas vamos ver o que que tem ali. Mais uma vez eu vou agradecer, né, Mozato, aí todo mundo, né, quem está participando, né, que está ligado, quem vai assistir depois também, né, eu acho que é muito, muito legal poder contribuir de alguma maneira, né, e assim poder ir construindo, né, trazendo esses assuntos legais para É, nós. e já vamos dar a dica, né, o pessoal que assistiu, que nos acompanhou aqui, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, se você lembrou de alguém que esse tema seria importante, que seria legal para ele, então você pega esse aviãozinho aí, aperta, encaminha para ele, ou você manda depois, né, que vai ficar salvo aí no IGTV e no YouTube, Isso aí. Isso aí. e indique para as pessoas, que eu acho que é uma forma, né, onde eu e o Agostinho vamos estar contribuindo com o nosso propósito, né, para que ele seja um propósito que nos faça feliz, nos traga realização pessoal, mas que também preste um serviço para a humanidade, que ajude pessoas e empresas. É isso que nós queremos fazer. Então, tanto a Eldorado quanto a Mosato Consultoria, nós temos aí o nosso propósito e somos felizes em poder realizar isso. Podemos fazer isso, né, Mozato? Exato. Legal. Mozato, então, para finalizar, manda aí a surpresa para a galera, manda aí o convite, né, para que justamente as pessoas possam, né, aprofundar no assunto, e daí a gente vai se despedindo já dessa nossa primeira live aí dos primeiros capítulos disso aqui. Pois é. Eu prometi lá no meu Instagram que esse mês eu daria 2 presentes os meus seguidores. Então vocês que estão aqui na live, que não me seguiram ainda, entrem lá, né, Vai lá. arroba Luiz Mozart, né, me sigam. E eu vou, só que eu não tenho ainda, eu estou aguardando
depende de uma reunião, a data exata, mas vai ser na última semana desse mês, uma palestra gratuita sobre esse tema, né? Uma vida com sentido. Viver com uma vida com sentido. O tema é propósito, é missão. E essa palestra vai depois gerar um e-book que eu também vou dar gratuitamente para aqueles que entrarem, fizerem sua inscrição, né? Então, essa semana ainda eu vou ter a data exata e o link para vocês fazerem aí as inscrições. E nós vamos estar divulgando e vai ser no final desse mês, fechar o mês de agosto, um mês que se fala muito em vocação, a gente quer fechar esse mês com esse presente para vocês, que é falar sobre sentido, sobre propósito. Beleza? Mozato, valeu mais uma vez ali pela participação. Valeu por estrear e até divulgar aí teu presente aqui também. Eu gosto demais de conversar com você, esse é o assunto e tantos outros, né? Então, assim, muito obrigado por participar. Conte comigo aí também para o que precisar. Vamos divulgar isso, então manda essas informações. Quando tiver as datas, tudo, manda para a gente, que a gente também divulga pela Eldorado, que realmente a gente possa construir e, digamos, viver, né, nosso propósito, nosso trabalho, que realmente quando a gente tem o propósito ativo, né, dentro da nossa vida profissional, até o trabalho já parece menos um trabalho, né? Não vamos dizer que é fácil, mas é muito prazeroso, a gente gosta demais de fazer isso. Então, gente, muito obrigado a todos que participaram, né? Então, convide, mande isso daqui para mais pessoas. Agradecer o Mozato mais uma vez pela presença. A gente vai ficando por aqui, mas já podem ficar tranquilos que vai vir outros assuntos. Até não sabíamos se fazíamos português, espanhol, tínhamos as duas possibilidades. O Mozato ali, bilíngue do jeito que ele é, trabalhando em Latinoamérica, né? Então, nós somos todos hermanos latino-americanos e a gente agradece demais. Mas a gente se mantém vocês informados aí para as próximas lives. Tá bom, Mozato? Um grande abraço. Um abraço. Até mais. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Até mais. Até.